E aí, pessoal, todo mundo online aí no nosso Periscope, conforme combinado aí com vocês, quem tá na área. Vamos esperar a turma entrar, a turma do nosso Periscope, aguardando vocês entrarem, falando aí. Pessoal de onde? Onde vocês estão aí? Vamos informando aí para aquecer. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, nossa Priscila, Carol Braga. Quem mais? Carol de BH. Boa tarde. Belo Vale, isso aí, Belo Vale, turma de Belo Vale, perto aqui de Belo Horizonte, Pernambuco. Quem mais? Pirassununga, São Paulo, Foz do Iguaçu, que bacana, hein, Flávio? Foz do Iguaçu, tá bem distante aí, mas lugar lindo, maravilhoso. A Silvia entrando. Vamos lá, gente, vamos falar um pouco aí dessa presepada toda aí do Congresso Nacional, São Bernardo do Campo, Teresina, a Rafael de BH, Olinda, salve o pessoal de Olinda, tá bom o cabelo, parei de mexer já, tá ótimo, né? O cabelo já só mexendo, dando uma ajeitada, dando um tapa no telhado, né? Malag X, quem mais? Kiane, boa tarde. Alguém do Rio de Janeiro? Ó, falei Rio de Janeiro, apareceu. Ramília Morim, Anderson Botelho aí da Fundação Superior do MP, Ceará, Gramado, crime de responsabilidade, vou explicar essa celeuma, que não é tão celeuma assim não, mas o pessoal está fazendo uma verdadeira presepada, canoa quebrada, foi inspiração, isso aí, Flávio, estava na Bahia e falei que eu ia fazer um periscope de feriado, tô na área aí, periscope do feriado, não foi na Bahia, né, mas foi de feriado. Pessoal entrando aí, MP, Kaká também entrando. Quem mais? Mostra o braço, mostra o braço. Não, aqui por enquanto é só aula, né? 17.417, aí não tem nome, não dá pra saber. Pessoal, aqueles que estão entrando, aqueles que não me conhecem, eu sou Cristiano Gonzaga, sou aqui de Belo Horizonte, trabalho no Ministério Público de Minas Gerais, promotor de justiça. Trabalho aqui na área criminal como promotor de justiça. Fui defensor público também. Bacana aí, Priscila? Beijão para você. Também dou aula de direito penal e dou aula de criminologia aqui também no estado de Minas Gerais. Dou aula aqui em Minas, dou aula em Curitiba. Se tiver alguém de Curitiba, salve, salve, turma de Curitiba. E, enfim, leciono na área do penal e do aqui da criminologia. Ana Paula, seja bem-vinda aí. Fora PT? Bacana. O Gabriel indicou, bom demais. Isso aí. Então, pessoal, a apresentação é essa. Eu sou aqui, na verdade, eu sou do Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, criado no Rio de Janeiro. Mas fiz aqui a minha vida como promotor de justiça, como aprovado aí, bacana, fico feliz. Vitor Falcão foi aprovado delegado DF. Isso aí eu fico feliz, gente. Tem que parar tudo. Parabéns aí pro Vitor, vamos bater palma aí. Bacana, Vitor foi aprovado. Sensacional, bacana. Delegado DF, mesma função aí da União, a União aí que faz a formatação do delegado DF. Muitos parabéns aí para você, Vitor. Não é o Vitor? E o Vitor falou que as aulas adiantaram, hein? Olha que bacana. As aulas adiantaram. E as apostilas? As apostilas adiantaram? Adiantaram aí, Vitor? As apostilas de penal, parte geral e parte especial? Espero que tenha dado certo aí para você. As apostilas minhas de penal e processo penal e criminologia estão aí, estão ajudando muitas pessoas a fazerem esses concursos. Fico feliz aí então com o Vitor, nosso aprovado delegado do Distrito Federal, bacana demais. Pois bem, como eu estava falando, então eu trabalho aqui em Minas Gerais como promotor, como aqui professor de Direito Penal e Criminologia. Muito bem, vamos chamar a turma aí, vamos divulgar, vamos falar aí no Facebook, vamos falar aí também nas suas redes sociais, que estamos no ar para falar hoje sobre impeachment, crimes de responsabilidade, que é o caso aí da Dilma,
E também essa cusparada aí do Jean Willis no Bolsonaro. Vai pegar fogo aí, porque tem gente que eu sei que segue muito a linha, eu sou de esquerda, eu sou de direita, coxinha, aquela coisa toda, e aí fica um pouco polêmico. Não quero entrar nisso daí. Já adianto para vocês que eu não quero entrar na seara política. A convicção política todo mundo tem a sua, mas eu vou entrar aqui no que diz respeito ao penal, que é uma visão penal. Pessoal de arquitetura vendo aula, que bacana, hein? Espero que eu seja o mais claro possível para você entender a nossa aula aí de penal. Turma de arquitetura vendo a aula, que bacana. Espero aí que sirva para você aí alguma coisa, ou enfim, pelo menos saber um pouco mais aí do nosso Brasil. Mas pessoal, olha só. O que nós temos? Vai entender assim, fica antenado aí, viu, Megan? Fica antenado aí que você vai entender. Eu já fui promotor do júri, e no tribunal do júri eu sempre falava para as pessoas leigas acerca da acusação. Então, interessante aí poder falar para pessoas que não são da área, aí a Adri, né, também, não sei se é da área, falar para pessoas que não são da área, porque traz para nós uma visão do direito mais filtrada. O direito, eu sugiro para todos conhecer um pouco. Então, é interessante, no tribunal do júri a gente fala para leigos, os leigos, eles compreendem o que nós estamos falando. E eles compreendem e vão julgar. Nada mais natural do que isso daí. Ok? Muito bem, então, vamos lá. Mas fica junto aí. Fica junto aí. Pessoal, quem quiser, olha só, depois... chegou a nossa monitora, a Yara. Oi, Yara, aproveitando que você chegou. O Pablo, o professor Pablo entrou. Agora o negócio vai pegar fogo, hein? O professor Pablo entrando na área, querendo ver o periscópio do Cristiano. Pablo aí na área, vamos fazer uma dobradinha. Posta aí pro pessoal minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, meu Instagram, meu e-mail. E-mail crisleo12@hotmail.com. Apostilas, isso aí, a apostila do príncipe. Eu, o príncipe, né? Apostilas minhas, depois você posta aí de novo. Meu Instagram, @crisgonzaga. O meu Periscope você já tem, meu Twitter é o mesmo. Facebook, Cristiano Gonzaga Gomes, isso daí. E quem quiser minhas apostilhas de penal, partes geral especial para concurso público, delegado, promotor, juiz, as minhas apostilhas servem para isso. O Pablo está aí fazendo a divulgação e o comercial das apostilhas. Tudo aí com o nosso querido professor Pablo. Posta aí, Pablo, de novo o link para quem quiser comprar as apostilas. Ok? Vamos lá então, coraçãozinho subindo. Eu quero chegar aí nas 200 mil, já temos. Acho que já temos 200 mil curtidas. Vamos subir mais para as 300 mil, rumo às 300 mil curtidas então. Muito bem, aí, estudotop.com.br. Enviamos rapidamente para todo o Brasil. Professor Pablo, bacana, isso aí. Pessoal, então vamos lá. Olha só, o que eu vou falar com vocês aqui acerca, então, desse tema. Você que é juiz aí, você que vai ser juíza, está estudando aí tributarista, vai entender bem. Muito bem, a Dilma, a nossa presidente da República, não sei até quando, mas enfim, atualmente nossa presidente da República, fatalmente, aí num brevíssimo espaço de tempo, será julgada pelo Senado Federal. Será julgada pelo Senado Federal sobre os crimes de responsabilidade. Já foi admitida a acusação, o Congresso Nacional ele é dividido em Câmara dos Deputados e Senado. A Câmara fez o juízo de admissibilidade, entendendo possível receber a acusação por crime de responsabilidade. Agora, quem vai então fazer o julgamento é o Senado Federal, ok? Câmara já foi feita, agora nós vamos para a última etapa do julgamento da Dilma, que é no Senado Federal. Pois bem, qual que é o objeto? Qual que é o objeto aqui, então, da acusação contra a Dilma? Pessoal, a Dilma, ela foi acusada de ter infringido o artigo do da Constituição da República, lá nos crimes de responsabilidade. O artigo 85. O artigo 85
da Constituição Federal. O que diz esse artigo, professor? Para eu entender. Muito bem, vamos pegar aqui, quem não está com o Código Penal eu vou abrir para que vocês acompanhem o raciocínio comigo. Olha só o artigo 85. Diz lá, são crimes de responsabilidade. Aí terá existência da União, exercício dos direitos políticos, segurança, probidade na administração e lei orçamentária. 85, 5 e 6, probidade e lei orçamentária. Muito bem, as chamadas pedaladas fiscais. A Dilma gosta de andar de bicicleta, não sei se vocês já viram aí. Ela gosta de andar de bicicleta aí pela manhã cedo, mas também gosta de pedalar, porque as pedaladas fiscais estão aí no inciso 6º, lei orçamentária. A Dilma não cumpriu a lei orçamentária prevista. Ela foi fazendo as tais pedaladas fiscais para tentar pagar, segundo ela, programas sociais, enfim, outras questões. E não teve, então, esta autorização do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não autorizou, logo ela infringiu a lei orçamentária. Os deputados e senadores vão julgar isto daí. Pela Câmara dos Deputados, disseram que sim, ela cometeu a infração desse inciso 6º. Também, se vocês forem pegar, prestem atenção aí, não vai boiar não, ô Megan, você vai entender. Probidade na administração. Probidade na administração, ora, toda pessoa que vai administrar a coisa pública, todo mundo que vai administrar a chamada aqui res pública, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter uma administração como se a coisa fosse dela, administrar algo com seriedade, administrar alguma coisa aqui de forma eficaz. Quando você vai ter uma coisa própria, você administra com todo carinho. A coisa pública também deveria ser assim administrada. Probidade, no caso, não entrou nesse impeachment, porque a questão da Petrobras, a questão aqui que o Delcídio Amaral disse sobre a delação premiada dele, os aqui juristas, lá o Hélio Bicudo, a Janaína Pascoal, eles não quiseram aqui falar sobre isso aqui, mas tem outra ação de impeachment sobre a probidade também, que aí entrariam as mais diversas aqui hipóteses criminais. Poderia entrar BNDES, poderia entrar Petrobras, tudo. Ao meu ver, probidade poderia entrar nesse também, porque quem não faz o cumprimento de uma lei orçamentária está fazendo uma improbidade administrativa. Ao meu ver, está violando os princípios do artigo 37. O artigo 37, pô, o cara perguntando quanto que eu levanto supino, é sacanagem. Bom, mas então, olha só, o que acontece? Vamos lá, gente, depois a gente fala aí de academia, então. O nosso, aqui, Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, o que acontece? A Câmara dos Deputados entendeu que ela fez as pedaladas fiscais, sim, isso daí seria o suficiente para, enfim, fazer a acusação dela no que se refere a esse crime de responsabilidade do inciso 6º. O problema não é esse. O problema aqui, gente, olha só, o que eu quero ver com vocês é acerca de se isso é crime mesmo, gente. Sob a ótica penal. A minha matéria é penal. E olha só, no final a gente vai conversar um pouco aí, bacana, gente? No final vocês perguntam aí as dúvidas, etc, que eu vou tirar com vocês. Mas olha só, o que acontece? Pessoal, vou falar também do CUSP, pode ficar tranquilo, vou falar do CUSP aí também, do Jean, do Zé de Abreu, vou falar. Vamos lá, vamos com calma, gente. Vamos lá. Curte, coraçãozinho curtindo, e vamos lá. Crime de responsabilidade, é matéria penal. Pessoal, para começo de conversa, esses crimes não são crimes de responsabilidade. Atenção, gente. Esses crimes do artigo 85 não são crimes de responsabilidade. Ora, então calma aí, professor. Quer dizer que esse artigo 85, ele não prevê crimes? Está escrito crimes, mas não são crimes propriamente ditos. Não são crimes propriamente ditos. Ué, professor, mas o que é isso aí? Atenção, gente, isso cai em prova. A colega aí que é tributarista vai ser juiz, aí você já caiu no concurso para a magistratura de Minas Gerais. Para você diferenciar crimes de responsabilidade
e crimes aqui que são propriamente ditos e infrações político-administrativas. Muito bem, infrações político-administrativas e crimes, o que nós teríamos que é diferente? Por que infração político-administrativa é diferente de crimes de responsabilidade? E por que nós temos essa função de crimes lato sensu? Como é que eu vou resolver esta celeuma toda? Olha só, pessoal, atenção, para a gente ver. Os crimes do Código Penal são aqueles que nós temos que ter dolo e culpa. Temos conduta, temos nexo, temos resultado, temos tipicidade. E são os crimes propriamente ditos. São os crimes que estão aí no Código Penal, artigo 121 e 359, H. E leis especiais. Os crimes de responsabilidade que nós temos no Código Penal, podemos chamá-los, os crimes aqui, praticados por funcionários públicos. Os crimes chamados aqui de peculato, concussão, corrupção. Podemos chamá-los de crimes de responsabilidade? Até poderemos. Mas os crimes de responsabilidade que o artigo 85, o artigo 85 da Constituição aí da República. Esses crimes de responsabilidade que vocês estão vendo aí, na verdade, não são crimes que nós temos fato típico, antijurídico e culpável. Esses crimes de responsabilidade, eles se equiparam, atenção agora, atenção, vou pedir aí para quem quiser fazer a comparação, quem quiser escrever, o Decreto-Lei 201 de 67, esse Decreto-Lei 201 de 67, ele tem no artigo 4º, Decreto-Lei 201 de 67, artigo 4º, ele repete, gente, o artigo 85, mas na visão municipal, os crimes praticados por prefeitos. O artigo 4º são as infrações político-administrativas. Ou seja, infração político-administrativa não são crimes. Não são crimes. Infrações político-administrativas são infrações julgadas pela Câmara Municipal, pelo Congresso Nacional, no caso aí da Dilma. Isso é o que, professor? Se não são crimes? São infrações que geram o impeachment. Ah, muito bem. Então, agora sim, gera o que, professor? Gera o impeachment. O impeachment, se você pegar, ele está no artigo 85 e no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. Nós estamos trabalhando, então, o Decreto-Lei 201 de 67, os crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas, e as infrações político-administrativas, que são os crimes de responsabilidade do artigo 85. Para facilitar, você pega o artigo 85 e coloca lá do lado dele. Se você quiser escrever aí, para você que está estudando para concurso público, se você estiver aí querendo guardar, os artigos 85, esses crimes que estão aí, são infrações político-administrativas. São infrações político-administrativas. Isso é você pegar o artigo 4º. E lá no artigo 4º, tem essas temáticas do impeachment para o artigo 4º. E quando você pega o artigo 1º do Decreto-Lei, aí sim nós temos os crimes propriamente ditos. Peguem o artigo 1º para vocês verem. Está aqui o artigo 1º. Peculato, concussão, os crimes feitos por funcionários públicos. Estes são crimes propriamente ditos, que nós temos que ter dolo, que nós temos que ter culpa, conduta, nexo, resultado, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Ou seja, os crimes de responsabilidade, que a Constituição aqui está escrita no artigo 85, não são crimes propriamente ditos, são infrações político-administrativas, que são aquelas do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. Os crimes estão no artigo 1º do Decreto-Lei, que são aqueles crimes do artigo 312 em diante do Código Penal. Peculato, concussão, corrupção e assim por diante. Ou seja, estes sim são crimes. A Constituição
se você pegar as doutrinas aí de constitucional, a Constituição pecou ao usar a expressão crimes no artigo 85, porque dá a entender que são crimes. E aí faço aqui uma crítica. O advogado da Dilma, né, o Zé Eduardo Cardoso, porque ao meu ver isso não é advogado da União. O Zé Eduardo Cardoso, eu não posso chamá-lo de advogado da União, até porque o que nós temos visto aí é praticamente defesa da Dilma o tempo inteiro. Até os procuradores da AGU já estão entrando com representação acerca disso daí, falando que está equivocada a atuação do Zé Eduardo Cardoso, única e exclusivamente pensando em proteger a Dilma. Muito bem, ele disse na defesa dela na Câmara dos Deputados que ela não praticou crime, que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Ele fala até bem, ele fala de forma eloquente, ele é um professor também. Mas enfim, para quem não entende a matéria e olha para ele e fala assim, ué, esse cara falou realmente, ela não cometeu crime. Ela não tem aqui a situação do dolo, ela não tem como ser punida por crime culposo, porque não tem previsão de culpa. E para ter culpa, tem que estar expresso no Código Penal a culpa. Ora, então ele está falando certo. A Dilma não cometeu crime nenhum, não tem pedalada nenhuma. Até você, às vezes, que não entende muito bem de penal e constitucional junto, fala, eu me lembro no penal que se não tiver dolo nem culpa, a pessoa não responde. E realmente não tem culpa aqui prevista em lei nos crimes de responsabilidade. Eu estou pegando o artigo 85 aqui e estou vendo que não tem aqui culpa. Ora, então o Zé Eduardo Cardoso está certo. Pode, então, ser absolvida. Errado, gente. Errado. Totalmente equivocado. Por quê? Porque não são crimes. Eu acabei de explicar. São infrações político-administrativas que são julgadas pelo órgão legislativo competente. Impeachment não está sendo julgado crime. Está sendo julgado infração político-administrativa. Ele explicou certo no penal, sem reservas, mas trouxe o raciocínio para infração político-administrativa. Eis o erro dele, que foi totalmente equivocado para tentar misturar os conceitos. Ok? Misturar os conceitos. O colega escreveu uma coisa bem interessante aqui embaixo, eu ia falar isso. O medo do PT com Anastasia é isso? Exatamente. A Rafa Cruz aí está coberta de razão. O Anastasia é o mais entendido que nós temos aí, enfim, no Congresso Nacional, no que se refere a essa ideia de direito administrativo, direito constitucional. E o Anastasia, a colega falou aí, que explicou isso aí. E aí, o Anastasia está certo, o Anastasia falou exatamente isso que eu estou falando. Porque nós estudamos nos livros, nós somos professores, eu leciono, eu dou aula de direito penal há 12 anos, a Anastasia não sei quantos anos também, inclusive nosso senador. Então, por que as pessoas não falam isso? O colega perguntou, porque as pessoas não sabem. E aí aqueles que fingem que sabem, montam uma falácia. O que é falácia? O cara vai com algumas meias verdades, junta essas meias verdades aqui e faz o quê? Conta como se fosse uma verdade inteira. E aí, quem não conhece bem, quem conhece mais ou menos, acredita e fala, realmente ele está certo, enquanto não está certo. Não está certo. O Anastasia está correto e ele vai ser, ao meu ver, o relator do impeachment no Senado. Haja coração, porque derrubar o Anastasia no Senado vai ser dificílimo, dificílimo. Não tem senador que chega aos pés dele no que se refere ao conhecimento técnico da matéria. Conhecimento técnico. Não estou falando aqui da pessoa dele ou de outras pessoas aí, enfim, que possam ser comparadas. Mas o conhecimento técnico dele é invejável e ele vai dar aula. Ele vai dar aula. E essa aula todos devem ver. Então, pessoal, olha só. No que se refere aqui ao impeachment, aconteceu sim, e nós tivemos a infração do artigo 85 da Constituição da República, que na verdade é uma infração político-administrativa.
Vocês entenderam a questão? Vocês entenderam que isso é uma infração política administrativa e que não é crime propriamente dito? Apesar de a Constituição usar o nome crime de responsabilidade, isso está equivocado. Está errado. E muita gente usa esse termo, Zé Eduardo Cardoso fez isso, aqueles que defendem a Dilma fizeram isso, falando que isso aí é crime do Código Penal e para isso tem que ter dolo, tem que ter culpa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Equivocado. Pessoas que não conhecem da matéria estão querendo misturar conceitos para ver se cola. Não irá colar, ao meu ver, no Senado, porque nós estamos bem amparados por um professor lá de Constitucional Administrativo, que é o Anastasia. Ok, pessoal? Então, essa é a visão no que se refere ao impeachment. Nós estamos discutindo partido político, não sou aqui filiado a nenhum partido, nem poderia ser, sou promotor de justiça, mas, enfim, tenho minhas convicções partidárias, eu posto muito isso aí no Facebook, falo, enfim. Esse governo aí, para mim, já acabou, não existe mais governo. Um governo que não tem aqui 140, 130 deputados para apoiá-lo não é mais governo. Enfim, nós estamos no mato sem cachorro. Temer vai entrar, o Temer também tem seus problemas, enfim. Nós estamos numa situação péssima. Enfim, não temos o que fazer, vamos discutir aqui na questão penal, na questão constitucional. Questão partidária, vamos deixar para os nossos deputados e senadores resolverem a pendenga. Muito bem. A Dilma não responde nada criminalmente porque isso aí é constitucional, durante o mandato ela não pode ser responsabilizada por atos que sejam aqui criminais, só depois que termina, ok? Depois que a Dilma aí terminar, ela irá então fazer essa sua responsabilização criminal, bacana? Aí vai. Muito bem, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o Jean Willis, Jean Willis, o negócio vai pegar fogo. Todo mundo tranquilo aí? Vocês estão falando aí pra caramba hoje, gente, perguntando de supino, perguntando de peitoral, perguntando de não sei o quê. Ah, meu Deus do céu, hein? Sou aluno do Luciano Fels, Direito Penal PUC, bacana, abração pro Luciano. Você tá ótimo aí, assédio puro isso aqui, foco na aula, cadê os corações? Isso aí. Ô, gente, eu vou falar do Bolsonaro, pode deixar. Curte, coraçãozinho, coraçãozinho, isso aí, vai curtindo. Aí, vamos curtindo. Eu estou aí com 100 e tantas mil curtidas, vamos chegar aí. Estou com 36 anos, você perguntou, tenho 36, faço 36 agora, dia 6/6/80. Comecei a dar aula com 23 para 24, 23 para 24 comecei a dar aula novo, isso aí, fiz mestrado, fiz tudo, enfim. Quero aula particular. Pô, Paulo, aí não, hein? Tá de sacanagem, hein? Impeachment sem crime não é golpe. Isso aí, não é golpe mesmo. Impeachment sem crime não é golpe mesmo. As pessoas estão equivocadas ao falar que houve golpe. Não está tendo golpe, não vai haver golpe, até porque o Congresso Nacional está convalidando, assim como também nós estamos aqui no Senado e também no Supremo Tribunal Federal apoiando este processo de impeachment. Então, não existe golpe, isso é falácia. Esse negócio de golpe, repetidas várias vezes, meias verdades, tornam-se uma verdade para aqueles que não sabem receber uma ideia de forma inteira. Então, o negócio de golpe é bobagem. Muito bem, vamos lá? Pessoal, olha só, vamos continuar aqui agora acerca do Jean. Pessoal, no caso do Jean, é uma questão um pouco mais complicada, vamos lá, que engloba a questão aqui envolvendo a imunidade parlamentar. O que aconteceu, professor? Olha só, o Jean, ele foi lá votar, sim ou não, e aí depois que ele votou, ele cuspiu no Bolsonaro. Vocês devem ter visto isso daí. Eu vi esse vídeo e eu vi também o vídeo anterior, em que o Jean, ele fala com o outro deputado do PSOL, Chico Alencar, falando, eu vou cuspir no Bolsonaro. Vocês viram isso? Vocês viram isso, pessoal? Ele disse para o Chico Alencar, eu vou cuspir no Bolsonaro. Muito bem. Aí, o Jean vota. O Bolsonaro começa a zoar ele, tchau, não sei o que, bacana, não sei se ele xingou ali, se não xingou, não vi, porque ele estava de costas,
Não sei se ele falou lá queima-rosca, viado, igual o Jean Willis postou na página dele, que ele foi ofendido. Enfim, não sei, não vi. Sinceramente, isso eu não vi. Eu vi ele de costas, o Bolsonaro fazendo assim com as mãos. E aí o Jean cospe nele, enfim, lá no Bolsonaro. Pois bem, não vou entrar, não tem nada a ver isso, gente. Não tem nada a ver com cuspe. Tanto não tem a ver com esse cuspe, que o Jean Willis falou antes com o Chico Alencar: eu vou cuspir no Bolsonaro. Ele falou isso. Aí o Bolsonaro foi lá, votou e falou lá sobre o coronel, o brilhante Ustra, né? Falou lá, enfim, do coronel lá da ditadura. Isso eu não vou entrar, eu acho que foi uma coisa péssima que o Bolsonaro fez. Bolsonaro, de fato, ele não deveria que enaltecer uma pessoa da ditadura, que teria que torturar. Também não sei se torturou ou não, porque algumas pessoas, depois que faz o fato, a gente começa a acompanhar, e a gente viu que muitas pessoas falaram assim: não tem uma prova de que ele torturou. E aí começa: ah, torturou, não torturou? Eu não vou entrar nisso. Essa questão aqui do Bolsonaro ter falado de de coronel do DOI-CODE lá, do DOPS, enfim, da ditadura, eu não vou entrar. Isso aí não interessa. Até porque, gente, o Bolsonaro, estando no exercício parlamentar, ele tem imunidade de palavra, de voto. Aquilo ali é um voto, não é? Eu postei isso aí no Facebook um tempo atrás, falando sobre o voto, que ele tem imunidade de voto. Algumas pessoas começaram: ah, porque não sei o que, fascista, tal. Gente, não entra nisso agora não, né? Aí não, aí você está querendo desviar o assunto. Não, se o cara quiser votar lá e falar assim: eu dedico o voto à minha amante, à minha esposa, a não sei quem, a uma cafetina, a minha irmã, a minha filha, ele fala o que ele quiser, ele vota lá no que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, ele dedicou esse voto a esse general. Eu acho que ele errou em fazer isso. Mas ele pode. Por que ele pode fazer isso daí? Ora, porque ele está votando. Ele estava votando no impeachment. Então, ele pode votar falando o que ele quiser. Ele pode xingar, ele pode falar ladrão, bandido, Cunha. Falaram lá que o Cunha era um gangster. Pode. No voto, ele pode usar a fala que ele quiser, porque ele é imune. Onde que está isso, professor? Que o Jair Bolsonaro é imune e pode falar o que ele quiser no voto dele? Lá no artigo 53 da Constituição. Os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente. Civil porque não cabe indenização, não cabe entrar com indenização por reparos morais, materiais que ele eventualmente tenha sofrido por causa daquela acusação dele, injúria, calúnia, difamação. E penal, pelas mesmas coisas, injúria, calúnia e difamação, porque ele é imune, palavra, opinião e voto. Foi o que o Bolsonaro fez. Não obstante isso, ele ter feito o uso da palavra para enaltecer uma pessoa aí da ditadura, o Jean depois foi e cuspiu nele. O problema é o cuspe. O cuspe trabalhoso, hein? Só serviu para criar um periscope, para a gente falar uma aulinha aqui sobre isso. Só serviu aí também o Luiz Flávio Gomes, nosso querido Luiz Flávio Gomes, professor, também falou sobre isso. E muitos outros penalistas aí, Brasil afora, falaram sobre essa cusparada do Jean Willis. Só serviu para isso. Porque isso deu pano para manga e vai cair em prova. Fiquem atentos. Agora eu vou falar sobre a conduta do Jean. Bacana? Do Jean. Pessoal, tá acabando a pilha. Vamos só colar a pilha. A bateria, vamos só ligar aqui do... Isso aí. Carregando. Isso aí. Pessoal, então olha só. Tá bom aí? Tá dando para ver? Vocês estão de perto? Vamos lá. Pessoal, seguinte. No que se refere aqui ao Jean Willis, também não quero aqui falar sobre a pessoa do Jean Willis, enfim, ele faz o que ele quiser,
veste Che Guevara, faz o que ele quiser lá, para mim não tem nada a ver, enfim. Problema do Jean Willis. O Jean Willis podia ou não cuspir no Bolsonaro. Pessoal, a visão que nós temos hoje no Brasil é que o deputado federal, senador e vereador, eles têm imunidade, eles têm aqui imunidade em relação à palavra, opinião e voto. Não respondendo por injúria, não respondendo por calúnia e não respondendo por aqui difamação. O Luiz Flávio Gomes, como o Supremo Tribunal Federal, o Luiz Flávio Gomes invocando aqui o Supremo, já disseram que essas questões que acontecem dentro do ofício, propter ofício, que acontece dentro da função dele enquanto parlamentar, no exercício do voto, lá na Câmara, lá no Congresso, está acobertado pela imunidade. Se ele virar e falar, você é um gangster, você é um canalha, você é um ladrão, estando ele no exercício da função, ele não responde por nada. Criminalmente, nada. Ok? Então, se nós pensarmos assim como o Luiz Flávio Gomes falou, assim como o Supremo já falou, não teria crime do Jean Willis porque ele cuspiu no Bolsonaro durante a votação e o Jean Willis estava no exercício da função dele. E injúria real, não constitui aqui crime por causa da imunidade se estiver dentro do parlamento. Ele estava dentro do parlamento. Então não constituiria crime. A injúria real, difamação, calúnia. O Supremo não decidiu sobre injúria real. O Luiz Flávio Gomes deixou claro. Acerca da injúria simples, acerca da calúnia e da difamação, o Supremo não entende que isso seja crime quando tem uma atuação dentro do parlamento. Chamar o cara de bandido, gangster, canalha. Mas o Supremo não enfrentou a questão sobre injúria real. Penso eu que injúria real é um pouco diferente. Injúria real, se você pegar o artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Pessoal, a injúria real é um pouco diferente. Por quê? No caso da injúria real, você tem a parte que viola a honra, mas você tem as vias de fato, aquilo que se considera o meio aviltante e a violência. E quando você pega o 140, parágrafo 2º na pena, ele diz, pena de tanto a tanto, além da pena correspondente à violência. Estamos juntos nisso? Além da pena correspondente à violência. Estamos juntos nisso aqui? Então, o Supremo não enfrentou a questão da injúria real, porque ninguém nunca cuspiu no outro, né, gente? Ninguém nunca cuspiu no outro durante uma votação. O que esse Jean Willis fez foi uma coisa baixíssima. O cara cuspiu no outro. Que é isso? O cara cuspiu numa pessoa dentro do parlamento. Sórdido isso. Lembra? Não estou comparando com o outro que falou de ditadura. Não, estou falando do Jean. Como é que um cara cospe no outro dentro do parlamento, gente? Isso não aconteceu até então. Nunca aconteceu. Então, essa questão não foi enfrentada ainda. Essa questão acerca disso é ou não imunidade, eu ouso discordar. Eu, Cristiano, ouso discordar e penso que o Bolsonaro vai tomar as medidas cabíveis contra o Jean, tanto na área do decoro parlamentar quanto na área criminal. E nós vamos xingar, pode, xingar sem problema, porque é imunidade, palavra, opinião e voto. Agora, a questão do cuspe vai ter um reflexo na violência. Por quê? Porque quando o cara ele cospe,
ele faz uma injúria real. A injúria real vai ser tanto a parte da violência quanto a parte do crime contra a honra subjetiva. Então, o que vai acontecer? Na injúria real, ele não tem imunidade, porque não tem nada a ver com o ofício. Pô, o cara tá votando, você cospe nele? Você pode xingar, você pode ofender, você pode difamar, mas você não pode de jeito nenhum virar e falar assim: vou cuspir na cara do Bolsonaro. Não pode, gente. Cuspir na cara do Bolsonaro e premeditando, que é o pior, é injúria real. Demonstra uma quebra do nexo de ofício. Não há relação de ofício agora. Nesse caso agora, pessoal, o que nós não temos? Nós não temos mais a relação de ofício com o ato dele. Ele não está ali votando e falando: eu defendo o fulano de tal, eu defendo o coronel Ustra, eu defendo não sei o quê. Aí ele pode falar o que ele quiser. Tanto é que a gente assistiu coisas horríveis, né? Pessoal votando e falando assim: pelo meu não sei quem, pelo meu cachorro, pela Xuxa, por não sei quem. O pessoal arrebentou. Pois bem, agora cuspir fora da votação. Cuspir sem nexo de ato de ofício. Isto é injúria real, ao meu ver. E não há imunidade para isso. O Supremo ainda não admitiu aqui nada acerca disso. Então nós vamos ter um caso inédito, porque ninguém saiu cuspindo no outro lá na Câmara. Para vocês verem, a nossa Câmara está no baixíssimo nível, né? Nós tivemos cusparadas, ofensas, citando aí ditadores, dos dois lados, tá, gente? Ditador militar, esse pessoal de esquerda comunista aí também, que fica falando aí de defender pessoas como Hugo Chávez, Fidel Castro, que já mataram muitos. São pessoas aí que também são do mal. Não vamos achar que só o pessoal da ditadura militar que é do mal, não. Eles também foram errados, né, em muitas coisas de tortura. Mas o pessoal da esquerda, que também faz tortura, está erradíssimo. Vamos colocar aqui tudo na mesma medida aqui e trabalhar de forma igual. Porque querer falar que só não presta aqui o pessoal da direita militar é uma falácia, outra falácia. Porque o povo aí da esquerda também mata. E a China lá maoísta? E esse pessoal que foi citado aí por muitos outros? Citaram lá inúmeros ditadores da esquerda que mataram, torturaram também. Esses aí podem? Quer dizer que o pessoal da esquerda pode torturar, tá tudo certo. E o pessoal da direita é que não pode. Gente, atenção, ninguém pode torturar. Ninguém pode fazer crime contra a humanidade. É tudo errado. Isso Marighella, Che Guevara, com certeza. Ninguém pode fazer isso. Só que o problema é que o pessoal da direita fala que o da esquerda está errado porque é ditador da esquerda, o da esquerda fala que o da direita está errado porque é ditador militar. Aí fica essa acusação estapafúrdia. Vamos trabalhar de centro. Vamos trabalhar aqui dentro da lei. Jean Willis errou em fazer esta cusparada. Ou seja, injúria real, a real. Ao meu ver, a injúria real constitui crime. Ele não podia, então, ter feito essa cusparada. Não podia aqui ter feito essa cusparada porque a injúria real constitui crime. Não há, ao meu ver, não há proteção pela imunidade parlamentar, palavra, opinião e voto, quando tem essa questão da real, da violência real, que é dar um tapa na cara, ele podia ter batido, ele podia ter ofendido, cuspindo, dando tapa, urinando, podia fazer aqui inúmeras injúrias reais. Ao meu ver, a injúria real não tem aqui a imunidade. A injúria simples tem, a difamação tem, a calúnia tem, mas a real não. Porque a real é um crime complexo. Se nós olharmos, a real é um crime complexo porque nós vamos ter tanto a parte da violência quanto a parte do crime contra a honra.
E esses dois crimes conjugados, violência e crimes contra a honra, denotam um crime complexo. Eu não posso dissociar a parte da violência da parte do crime contra a honra e falar, é imune. Não pode. Se eu espancar um cara na Câmara dos Deputados, sendo deputado, eu vou falar, se eu só espancar, não falei nada, tá? Desci o cacete lá em alguém na Câmara dos Deputados. Eu posso falar de imunidade? Não posso. Todo mundo sabe que não. E parece que o pai do Collor matou um cara em pleno Congresso, não foi? O cara deu um tiro no outro, o pai do Collor, deu um tiro e matou uma pessoa lá no Congresso Nacional. Foi julgado. Não pode. Não tem nada a ver aqui, com imunidade, que é palavra, opinião e voto. Agora, quando você tem a injúria simples, a calúnia, a difamação, aí você tem a imunidade. Mas quando a injúria é acrescentada desse elemento da violência ou das vias de fato, o cuspe é uma situação de vias de fato, deixa de ter imunidade. Deixa de ter proteção parlamentar. É como se estivesse matando. É como se estivesse batendo na pessoa lá dentro. Então é por causa da injúria real, que eu penso que o Jean Willis cometeu então esse crime. Bacana? E nós não temos a imunidade. Ficou claro aí, pessoal? Ficou claro aí sobre essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Essa é a minha posição. O Supremo não decidiu a matéria. Eu pesquisei sobre isso, eu pesquisei no STJ, pesquisei aí no STF. Só tem de injúria simples, difamação e calúnia. Acerca aí da questão envolvendo a injúria real, não tem. O posicionamento meu é que constitui crime sim o que o Jean fez. Bolsonaro não, porque ele está lá na sua imunidade de voto. Ok? Nós podemos aí falar outras questões, mas enfim, acerca do impeachment e acerca das cusparadas, nós temos isso aí. Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos lá? E aí? Alguma dúvida para vocês perguntarem? A Heleninha, minha filha, está querendo entrar aqui. Vem cá, Helena. A Helena querendo entrar aqui. Mas e aí, pessoal? Pode entrar. Podem perguntar. Vamos lá, tirar as dúvidas. Vamos tirar. Olha lá, gente. Olha lá, menininha. Olha lá. Olha, Helena. Dá tchau, Helena. Dá tchau. A Helena. Dá tchau. Vem cá. A Helena tá querendo entrar aí, gente. O que você tá querendo fazer, Helena? A Helena aí. Olha lá. A Helena, gente. O que você quer? Manda beijo, pessoal. Manda. Manda beijo. Papai, fala. Ih, a Helena, gente. Ai, meu Deus do céu. Quer brincar. Papai terminando de dar aula aqui já vai, tá? Vou terminar. Mas e aí, gente? Vamos lá? Quem tem alguma dúvida aí? Quem tem alguma questão para perguntar? Fala aí, José Tudé, pode perguntar. Pergunta aí. A Dilma, após o impeachment, responderia pelo artigo 365A e C? Responderia. Tá. Vamos lá. Responderia, sim. Responderia. Anatomia prática não tem jeito. Tá de sacanagem esse cara aí, né, irmão? Um irmão aí. O que mais aí? As apostilas aí, o Pablo já passou pra vocês? Tem crime de responsabilidade? Tem. Meter o Rio, você acha que vai ser mais intenso pra cair? O quê? Acho que tem muito assédio, tem demais. Vamos lá. O que mais, gente? Sair Dilma, Temer, Cunha, Bolsonaro, fora todos. Também acho. Impeachment foi legal? O impeachment foi legal, sem problema nenhum. Acho que era melhor brincar com a Helena. A Helena tá querendo brincar. Vou brincar com a Helena daqui a pouco. Pegar a Helena no colo aqui. Então, que ela tá fazendo bagunça? Pergunta aí, gente.
Claro, tem motivo. Eu aceito sem problemas. Eu aceito tudo aí que vocês estão falando aí. Ai, ai. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai passear. Artigo 86. Gente, vocês têm que perguntar explicando mais, que eu não estou entendendo. Algumas perguntas estão meio espaçadas aí. Mas o Zé Tudeia perguntar, cadê o Zé Tudeia? Aí, pessoal, questão, vamos lá. Pergunta aí, Zé Tudeia, vamos por ordem. Vamos perguntar as perguntas. Minha filha tem 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6. Vamos lá, gente. Nenenzinho. Bom, no caso, se tiver recebimento de denúncia, no caso contra ele, não teria como o Cunha assumir, né? Pensou que não. Bebezinho lindo. O que mais? E aí, gente? O Jeto Dessa me perguntou. Quem mais quer perguntar? Pessoal, vai lá. De acordo com a Lei 1089 STF, usa o CPP subsidiariamente. Você está afirmando isso daí? Está perguntando? Como é que é a questão? Entendi. Não. Nesse caso, não. Eu entendi. A processualística não tem problema, não. Até porque a lei, o Decreto-Lei 201/67, ele também fala que você pode usar supletivamente o Código de Processo Penal. O Decreto-Lei 201/67 tem essa mesma disposição, fala que pode usar o CPP. Mas isso aí, ao meu ver, não traz para a ideia de crime propriamente dito, não. Não traz. Porque crime é o que está no Código Penal. O CPP, ele traz aqui apenas um procedimento, como poderia aqui o CPC, o novo CPC, né? Ele tem aqui aplicações que podem ser usadas no CPP. Não tem isso aí? Muita gente que fala aí que pode usar no CPP algumas questões do CPC. A parte procedimental, ao meu ver, não desnatura a natureza do crime, de responsabilidade, da infração política administrativa e assim por diante. Ok? Pessoal, então olha só, quem tiver mais dúvidas, quem tiver maiores questionamentos, pode mandar aí para mim via Facebook, pode mandar aí para mim via Instagram, eu tenho Instagram, eu tenho aqui o Facebook, eu tenho o e-mail. Quem tiver maiores dúvidas aí, pode perguntar. A Yara vai colocar aí meus contatos. Vocês podem me perguntar via esses aplicativos todos aí. Bacana, gente? Podem perguntar aí via Facebook, perguntar aí via o nosso e-mail, perguntar aqui sobre o que vocês quiserem. Supino, igual o colega aí perguntou. A Bruna Moraes aí pode perguntar o que quiser, viu? Ô Bruna, a Megan, ele pode mandar aí para mim no Facebook. Vai lá, manda para mim perguntas no inbox, manda pergunta aí para mim no e-mail, que eu vou ter todo o prazer de ajudá-los. Bacana, pessoal? Então essa foi a nossa abordagem acerca aí do nosso impeachment, acerca aí da questão envolvendo o Jean Willis que cuspiu no Bolsonaro. Digo aí, sem nenhum viés partidário, insisto nisso, apenas na processualística penal, apenas no aspecto criminal. Bacana? Obrigado aí pelos elogios, um beijão para todos, um beijão aí para todos, abraço para todos, fica melhor, né? Um abraço para todos, um beijo para todas, né? As apostilas do príncipe estão aí, isso aí. O Pablo já colocou aí, quem quiser minhas apostilas estão aí. Eu explico essas questões e outras também na nossa apostila de parte geral e parte especial de penal. Bacana, pessoal? Espero vocês nas minhas redes sociais. Um beijão para todos. Voltamos em breve aí com mais Periscopes. Vamos ver quantos coraçãozinhos nós tivemos aí nessa última transmissão. Ok? Beijão para vocês.